Você já se sentiu devastado por causa das perdas que as circunstâncias de sua vida causaram a você? Querendo saber se você pode recuperar o que se perdeu, você se pergunta se Deus pode realmente devolver o que o tempo e a dificuldade consumiram e restaurar o que parece irrecuperável. Embora nossa situação possa parecer absolutamente irreversível, Deus nos chama a confiar completamente em seu grande poder e em sua poderosa palavra, lembrando-nos de seu incomensurável poder para recuperar integralmente nossos anos perdidos. Quando tudo parece estar inteiramente consumido pelos devastadores gafanhotos da vida, Deus fielmente promete restaurar totalmente nossas emoções de hoje. Enquanto Deus restaurar o que foi destruído, vamos mergulhar em Joel capítulo 2, versículo 25, explorando a promessa de Deus de restaurar o que foi devorado pela praga e pela tribulação. Através deste poderoso texto, veremos como o verdadeiro significado do avivamento vai além do material. Devemos ter extremo cuidado, porque este versículo ainda é descaradamente mal interpretado e manipuladamente distorcido por aqueles que pregam o enganoso evangelho da prosperidade, que astutamente buscam obter indevidos ganhos pessoais das profundas necessidades dos outros. Sou o reverendo Alejandro Amorocho. Convido vocês a caminhar comigo neste devocional, onde descobriremos juntos como Deus restaurou nossas vidas depois das tempestades mais devastadoras e como evitar cair nas mentiras daqueles que usam a sua palavra para manipular e enganar. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 diz: Nos anos em que as lagartas, os gafanhotos, os tiranos e os gafanhotos comem, eu te devolverei o grande exército que enviei contra você. O pano de fundo do livro de Joel é uma hora de crise para o povo de Israel. As pragas de insetos mencionadas pelo profeta, lagartas, gafanhotos e gafanhotos, não só destruíram fisicamente a terra, mas simbolizaram o julgamento divino. Joel era um pequeno profeta, cuja mensagem era de advertência, arrependimento e restauração. O povo de Israel foi infiel a Deus, e as consequências dessa infidelidade se manifestaram como destruição e perda. A praga permitida por Deus é um chamado ao arrependimento, um lembrete de que as pessoas inevitavelmente enfrentam as consequências de suas decisões quando se afastam de seu Criador, que é o contexto histórico e espiritual deste versículo. Essa é a chave para evitar os mal-entendidos e abusos que muitas vezes são pregados pelos pastores errados. O falso evangelho da prosperidade, tentando obter benefícios financeiros da fé das pessoas. Passagens como Joel, capítulo 2, versículo 25, se afastam do seu verdadeiro significado e prometem uma restauração financeira ou material. Em troca de uma doação monetária, distorcendo a mensagem de Deus, é muito mais profundo do que a mera obtenção de riqueza. Os israelitas não estavam em crise porque não ofereceram sacrifícios, mas por causa de seus pecados e de sua alienação de Deus. O verdadeiro avivamento que Deus oferece nesta passagem está centrado na reconciliação com Ele. Embora Deus prometa restaurar os recursos destruídos, seu foco principal sempre foi restaurar a relação correta do coração humano com o Criador. Não permitamos que a pura mensagem da restauração de Deus seja mal interpretada como o benefício de alguns que procuram se enriquecer às custas da fé dos outros. A restauração é um dos temas mais poderosos e reconfortantes da Bíblia. Em Joel capítulo 2, versículo 25,
Deus promete devolver os anos que foram consumidos. Esses anos representam tempo, oportunidades e recursos que parecem estar perdidos para sempre. Quando passamos por tempestades em nossas vidas, seja uma perda financeira, um relacionamento quebrado, um problema de saúde ou até mesmo um fracasso pessoal, sentimos que esses momentos não podem ser recuperados. Não há retorno ao que pensamos que foi destruído pelo gafanhoto da vida, mas essa é a promessa de Deus. Os reparos que Ele oferece não só restauram o que estava perdido, mas também o melhoram. Quando Deus diz que vou restaurar seus anos, Ele está anunciando que Ele é capaz de mudar o que o inimigo destruiu e usá-lo para nosso benefício e para sua glória. Em nossas vidas, as tempestades podem nos desmoronar, mas Deus promete que se voltarmos a Ele com todo o nosso coração, não só experimentaremos cura, mas também uma recuperação mais profunda e completa. É importante enfatizar aqui que este versículo não deve ser manipulado para sugerir que Deus simplesmente nos retribuirá com coisas materiais ou monetárias. Os falsos pastores manipulam o conceito, apresentando uma falsa promessa de que Deus lhe dará mais se você oferecer mais. Esta é uma interpretação completamente desviada do núcleo da mensagem de Deus. O avivamento de que Deus está falando é abrangente, abrangendo o corpo, a alma e o espírito, e não tem nada a ver com transações monetárias com Deus. Deus não é um banqueiro celestial que recompensa investimentos materiais, mas um Pai amoroso que restaura almas e renova vidas. O que isso significa para nós hoje? Se você já sentiu que a vida tirou algo de valor de você, este versículo é uma promessa direta de Deus para você. Talvez você tenha pensado em uma estação de seca mental, emocional ou financeira. Talvez o relacionamento que costumava mantê-lo junto esteja agora quebrado. Talvez a perda que você sofreu tenha deixado uma cicatriz na sua alma. A boa notícia é que a restauração de Deus não se limita a uma área de sua vida. Ele é capaz de recuperar todos os aspectos, mas sua prioridade é sempre espiritual. Deus pode restaurar casamentos quebrados, relações entre pais e filhos, saúde, finanças e, acima de tudo, nossa comunhão com Ele. No entanto, a recuperação não é apenas algo que aceitamos passivamente. Exige nossa fé e obediência. Joel chamou o povo para se arrepender e buscar Deus com todo o coração. Da mesma forma, quando enfrentamos as consequências das tempestades da vida, devemos cair nos braços do Pai Celestial, confiando que Ele não só nos perdoará, mas também nos restaurará. Mas tenha cuidado com aqueles que lhe dizem que a recuperação ocorre através de quanto dinheiro você oferece ou dá para o ministério deles. A aplicação deste versículo não tem nada a ver com a promessa de oferecer sacrifícios em troca de bênçãos materiais. Os falsos pastores do Evangelho e da prosperidade distorcem essa verdade para ganhos pessoais, pregando a ideia de que você pode comprar. O avivamento de Deus. O verdadeiro avivamento vem do arrependimento sincero e da busca sincera de Deus. Qualquer restauração física que Deus lhe dá é sempre secundária, em vez de restaurar seu relacionamento com Ele e sua vida espiritual. Quando não nos arrependemos e buscamos a Deus, as consequências podem ser devastadoras. Os israelitas experimentaram a destruição por causa de sua desobediência e distância de Deus. Se ignorarmos os avisos que Ele nos deu, os gafanhotos continuarão a devorar nossas vidas. Não é que Deus não seja misericordioso, mas há um processo espiritual no jogo. Quando nos afastamos da fonte da vida, começamos a experimentar a morte em diferentes esferas. Morte espiritual, emocional e, às vezes,
física. As consequências de não buscar a correta restauração podem ser ainda mais profundas quando caímos na armadilha daqueles que manipulam a Bíblia para seu próprio benefício. Os falsos pastores, aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, não apenas nos afastam do verdadeiro avivamento, mas também criam ciclos de dependência emocional e financeira. Pessoas presas nesses ensinamentos podem experimentar uma falsa esperança de que seus problemas só podem ser resolvidos dando dinheiro, em vez de resolver os verdadeiros problemas espirituais de suas vidas. A consequência final é a desilusão e o afastamento de Deus. Quando as promessas desses falsos líderes não são cumpridas, Deus quer que experimentemos a restauração completa deles. Mas isso só pode acontecer se buscamos sua face de forma sincera e genuína. Se escolhermos o caminho mais fácil e sermos manipulados por aqueles que prometem bênçãos em troca de dinheiro, as consequências espirituais podem ser graves. Podemos nos sentir vazios. Desilusão, até mesmo longe de um relacionamento genuíno com Deus, o inimigo não quer que experimentemos um avivamento. Satanás é o mestre da mentira e da destruição, e fará tudo para nos convencer de que não há esperança de restauração. Ele vai sussurrar-lhe que você perdeu tanto, e que Deus não pode ou não quer devolver o que foi tirado de você. Mas essas são as armadilhas do diabo. Seu propósito é desanimá-lo e deixá-lo satisfeito com uma vida de perda e desespero. O Evangelho e a prosperidade distorcem a verdade de Joel. Capítulo 2, versículo 25. Esses falsos pastores cheios de ganância descrevem Deus como alguém que só responde quando alguém lhe oferece dinheiro. Eles usam este versículo para manipular e roubar as pessoas, prometendo uma restauração não baseada na verdadeira fé, mas em transações de dinheiro. É um uso distorcido da palavra de Deus, disse ele. O próprio Jesus advertiu aqueles que usam a religião para enriquecer às custas dos outros para cuidar dos falsos profetas. Eles vêm a nós vestidos de ovelhas, mas dentro são lobos gananciosos. A advertência para nós é clara e devemos permanecer vigilantes para discernir a verdade da mentira. A restauração prometida por Deus no livro de Joel não depende de nossa dedicação, mas de nosso arrependimento e fé. Não caiamos na armadilha do diabo. Muitas vezes ele usa pessoas com títulos religiosos para desviar nossa atenção das coisas que realmente importam, nossa relação com Deus. Jesus nos fala do avivamento através de suas próprias palavras e ações, quando cura os enfermos, quando perdoa os pecadores, quando restaura a dignidade daqueles que são marginalizados. Ele nos mostra o coração de Deus. O avivamento está no centro do ministério de Jesus. Ele veio curar os quebrados, devolver os perdidos e restaurar os destruídos pelo pecado. Jesus não só nos restaurou nesta vida, mas também nos restaurou na próxima. Seu sacrifício na cruz foi o ato final de restauração. Através de sua morte e ressurreição, ele nos ofereceu a oportunidade de nos reconciliar com Deus e experimentar a vida eterna. Assim como os israelitas experimentaram o avivamento após a praga, nós também podemos experimentar a abundância da vida que Cristo oferece, mesmo depois das tempestades mais sombrias. Em nossa busca pelo avivamento, devemos lembrar que Jesus nunca nos pediu nada em troca de sua graça. A recuperação que você oferece é gratuita e baseada no seu amor incondicional, não na nossa capacidade de dar dinheiro ou recursos. Os falsos ministros do Evangelho e da prosperidade
pregam um Jesus condicionado ao quanto você pode dar, mas o verdadeiro Jesus. A Bíblia nos convida a receber sua restauração gratuitamente, e somente com fé e arrependimento em nossas vidas diárias podemos experimentar tempestades em diferentes áreas. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, ou talvez tenha perdido um ente querido. Não importa o tipo de tempestade que você enfrenta, você pode ter problemas em seu casamento ou vida espiritual. A promessa de Joel capítulo 2, versículo 25 ainda é válida. Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo Deus que restaurou Israel, ainda é o mesmo Deus que pode restaurar você. Hoje, muitas pessoas estão chocadas com o ambiente ao seu redor. No entanto, a palavra de Deus não nos lembra, não importa quão grande seja a tempestade. Há sempre esperança nele. A chave é buscá-lo no arrependimento de nossos pecados e confiar em sua promessa de restauração. Não deixe o passado determinar o seu futuro. Deus tem o poder de nos devolver o que você perdeu e dar-lhe mais, embora alguns líderes religiosos possam lhe dizer: o foco do seu reparo deve estar em Cristo, não o que você pode dar materialmente. É importante distinguir entre aqueles que pregam a mensagem de um verdadeiro avivamento e aqueles que tentam explorar nossas fraquezas. Não importa quão difícil seja a tempestade que você esteja passando, o avivamento de Deus não está à venda. O avivamento prometido por Deus é espiritual e eterno. As promessas econômicas ou materiais que muitos pregam hoje não são o foco do Evangelho. Nossa verdadeira restauração vem quando entregamos nossas vidas a Cristo e buscamos sua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. Vamos orar, Pai Celestial. Confesso que passei por tempestades que devoraram áreas da minha vida. Eu senti a perda, a dor e o desespero. Mas hoje, mantiverei a vossa promessa de restauração. Acredito que você pode me devolver os anos consumidos pelo inimigo. Peço-te que me perdoes pelos meus pecados e peço-te que me ajudes a confiar em Ti, em dificuldades. Senhor, você restaurou minha vida não apenas materialmente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Eu acredito no seu momento perfeito. Vou ver as tuas mãos fortes a devolvê-lo. Ele parece estar perdido em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus te abençoe em breve.